Você já se sentiu intimidado? Você já viu o quanto a intimidação pode bloquear algumas atitudes suas? Fica aqui comigo que eu quero te mostrar 3 pontos que você deve fazer para que a intimidação não te paralise. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Eliezer Guimarães, eu sou pastor e também tenho esse canal aqui no YouTube para que a gente possa compartilhar a palavra de Deus. Então aqui você encontra pregações e devocionais. O nosso tema de hoje é como quebrar cadeias de intimidação. Você já se sentiu assim? Você já passou por alguma situação assim no dia a dia da sua igreja ou até mesmo no meio da sua família? Então eu quero te mostrar uma história na palavra de Deus que fala acerca disso. Isso vai nos auxiliar a gente a tomar as decisões corretas no tempo certo, para que a intimidação não nos paralise. Eu gosto muito de uma frase do John Bevere que diz o seguinte: ande na autoridade que lhe foi dada por Deus, ou alguém a tomará e a usará contra você. Olha que frase poderosa. Ande na autoridade que foi lhe dada por Deus, ou alguém a tomará e a usará contra você. Porque toda autoridade não exercida, ela precisa automaticamente que alguém ocupe esse lugar. Então, quando você não exerce a autoridade, alguma pessoa vai acabar exercendo no seu lugar. Então, isso é perigoso demais. E o que acaba acontecendo quando alguém, não exerce a autoridade? A palavra do Senhor nos conta uma história lá no livro de 1 Reis, no capítulo 1, verso 6. O que está acontecendo ali? Davi já está no fim dos seus dias, ele já está prestes a morrer, e nós sabemos pelo contexto ali que o seu filho Salomão é o seu sucessor do trono. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o que acaba acontecendo? Um dos seus filhos, chamado Adonias, começa a querer reivindicar nessa posição do seu pai, do seu pai, que é Davi. Ele não aceita o fato de ser Salomão, o sucessor. Ele quer que ele seja um sucessor. Então ele vai começar a tramar por trás para se autoproclamar rei. Mas existe um detalhe muito grande que não pode passar despercebido por nós. Lá em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 6, vai dizer o seguinte: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. O que o texto está dizendo? Davi, durante a vida inteira do seu relacionamento com seu filho, nunca corrigiu Adonias. Então, meu primeiro conselho para que você quebre as cadeias da intimidação: número 1, não adie a correção. Davi nunca corrigiu seu filho. Ele sempre assistiu seu filho Adonias a seguir os passos de Absalão e nunca chegou para ele para dizer o seguinte: para, o que você está fazendo não é correto, você deve proceder dessa maneira. Então toda correção adiada é uma desonra declarada. Todas as vezes que você, que é mãe, pai, não corrige o seu filho em amor, não exerce a autoridade que está sobre a sua vida, você pode ter certeza, você pode contar os dias que seu filho ou sua filha vai acabar desonrando você. Então toda correção adiada é uma desonra declarada. E o que muitas vezes a gente não entende é que a correção ela é um ato de amor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, a correção ela é um ato de amor. Deus só corrige a filhos. Logo, se é filho, o Senhor vai corrigir.
Deus não corrige quem ele não tem relacionamento de filho. Então, todo aquele que está, né, numa posição de autoridade deve exercê-la. E para exercer, né, a autoridade, faz parte dentro, né, desse campo de exercício de autoridade que é a correção. Toda correção ela é um ato de amor, porque toda correção ela deve ser em amor. Davi passou a sua vida toda adiando corrigir seu filho Adonias. Então ele cresceu com uma ausência, a ausência da correção do pai. Logo, ele não foi amado pelo seu pai. Imagina, crescer durante toda a infância, adolescência e juventude sem perceber esse amor do seu pai. Porque Davi era pai de Adonias, mas não foi um pai, né, para Adonias. Não exerceu essa autoridade, não ocupou esse lugar. Então, Adonias, ele acaba crescendo totalmente sem reconhecer, né, a posição que Davi, de autoridade que Davi tinha sobre ele. Então, ser pai não é só dar presentes, sair, comprar um lanche, né, ter tempo de qualidade, isso tudo faz parte, mas ser pai é exercer autoridade em amor. Posso falar seguramente para você que ama o seu filho, você que ama seu liderado, você que ama os funcionários da sua empresa, você que ama as pessoas da sua casa, que você tem autoridade. Corrigir é um ato de amor, desde que seja no seu tempo oportuno e desde que seja cheio de verdade e cheio da palavra de Deus. Então, primeiro passo, não adie a correção. Segundo, saiba que você tem autoridade. Toda posição que você ocupa, existe um nível de autoridade que essa posição, né, carrega. Qualquer pessoa, independente da posição que ela ocupa socialmente dentro da estrutura familiar, ela possui um nível de autoridade. Em Romanos capítulo 13, no verso 1, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades existem porque foram por ele instituídas. Então, toda autoridade foi instituída por Deus. Não exercer autoridade é negar o propósito, é andar fora daquilo que o Senhor planejou. Quando alguém não anda em autoridade, não exerce autoridade, e não confunda autoridade com autoritarismo, né? Não, são coisas totalmente diferentes. Eu estou falando de uma autoridade carregada da palavra de Deus, uma autoridade que anda em amor, uma autoridade, né, que exerce aquilo que a palavra do Senhor diz. Quando alguém não exerce essa autoridade, ela está andando fora do propósito de Deus. Não tem como você caminhar em um propósito de Deus se você não exerce a autoridade que Deus te deu, que Deus colocou, né, sobre você. Independente do que você faz, seja sendo um pai, uma mãe, líder, um funcionário, um empresário, não importa. Você ocupa uma posição de autoridade. Então, se você ocupa uma posição, logo, você precisa exercer essa autoridade. Porque todas as vezes que você não exerce autoridade, você está rejeitando aquilo que o Senhor depositou na sua vida. Então, não adie a autoridade. Saiba que você é cheio de autoridade dentro daquilo que o Senhor te chamou para ser e fazer. E por último, corrija antes que seja tarde. Porque Davi tinha um homem chamado Natã para ajudar ele nesse processo. Davi tinha alguém, né, que era conhecedor das promessas, da profecia. Então Davi tinha um Natã para auxiliá-lo. A palavra do Senhor diz, né, lá em 1 Reis, no capítulo 1, verso 5, que quando Adonias ele se levanta em autoridade, dizendo assim: eu reinarei, ele se auto-intitula, né? E o texto conta detalhes que Adonias não estava sozinho nisso.
ele já tinha um exército por trás dele para poder, né, ali junto com ele, né, tomar aquele trono. Mas quando Natan fica sabendo disso, Natan, por trás ali de todo aquele processo, de tudo que está acontecendo, Natan age, né, para que Adonias não ocupe essa posição. Mas perceba que no caso de Davi, ainda deu tempo para poder corrigir, ainda deu tempo para poder, de uma certa forma ali, apesar de ter tido muitos prejuízos, né, e mortes, ainda deu tempo de evitar esse desastre que seria de, por exemplo, Adonias ocupar o trono. Salomão consegue ocupar esse trono. Adonias ainda tenta enganar sua mãe, Betseba, mas mais uma vez, rapidamente conseguem contornar toda a situação. No caso de Davi, corrigiu antes que fosse tarde, mas isso não pode acontecer na sua vida. Corrija antes que seja tarde. A ausência de correção levou Davi para o campo da intimidação. No tempo em que Davi estava mais fragilizado ali perto, né, dos seus últimos dias, já estava acamado, né, já estava enfraquecido, né? O texto, logo no começo do primeiro capítulo de 1 Reis, vai dizer que ele sentia até frio, né, de tão, assim, perdendo a sua musculatura, perdendo o seu vigor físico, né, no maior tempo de fragilidade que Adonias se levanta para tomar. Então perceba, Satanás, ele vai esperar um tempo de fragilidade para tentar usurpar a autoridade que nós temos em Deus, em Cristo Jesus. Então, antes que seja tarde, exerça a autoridade sobre a sua casa, sobre os seus filhos, e tudo isso deve ser feito em amor, porque todas as vezes que a gente age em autoridade, fora da palavra de Deus, fora daquilo que o Senhor nos instrui, né, a ser e fazer, a gente acaba sendo autoritário e não exercendo a autoridade. Então, eu quero voltar com vocês aos pontos. Não adie correção, não deixe para depois. Corrija agora. Seja agora o pai que você tem que ser, a mãe que você tem que ser, o líder que você tem que ser, o pastor que você tem que ser. Corrigir é amar as pessoas. Todas as vezes que você corrige, você está evitando que essa pessoa chegue em um caminho que Deus não quer para ela. Então, corrija antes que seja tarde. Você, segundo você, tem autoridade para exercer a posição em Cristo Jesus. Seja um pai, seja como funcionário, seja como mãe, seja como chefe, seja como um líder na igreja. Você tem ali naquilo que o Senhor te deu para você ser e fazer. Existe... você está cheio de autoridade dentro daquilo que o Senhor te capacitou em fazer. Então, reconheça isso para a sua vida. Você tem autoridade e exerça isso antes que seja tarde. Obrigado por você ter ficado aqui até o final, né, desse vídeo. Eu espero que tenha te abençoado. Se te abençoou, comenta aqui embaixo e aproveite e fale sobre algum tema que você quer que a gente trate aqui nesse canal, e não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e ainda convidar outras pessoas para que esteja aqui junto com a gente. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.